A Reforma Protestante, também conhecida como Reforma Religiosa, rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou, na porta da igreja de Wittenberg, 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e o poder do Papa para perdoar os pecados. Este fato marca o início da Reforma Protestante. Antes de começar a ver o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? A reforma religiosa ocorreu por motivos religiosos, mas também políticos e econômicos. Vamos ver cada um deles. O século XVI era uma época onde o modelo teocêntrico, Deus no centro de tudo, era questionado e dava lugar ao antropocentrismo, o homem no centro do universo. O humanismo foi um movimento que questionava o poder estabelecido, defendia a tolerância cultural e religiosa e buscava o conhecimento a partir de diferentes saberes. Os humanistas eram católicos, mas pensavam que a Igreja deveria reformar certos costumes. Por isso, defendiam que a vida espiritual devia se basear numa devoção interior e não através de ritos exteriores. O processo de centralização monárquica que ocorria na Europa desde o final da Idade Média mudou a relação entre os reis e a Igreja. Com o aumento do poder do monarca, este passa a querer controlar instituições que estavam sob a responsabilidade da Igreja, como hospitais e escolas. Desta forma, alguns príncipes germânicos viram na reforma religiosa um modo de consolidar o seu poder. O clero também possuía terras, e vários de seus membros eram senhores feudais que recebiam tributos. Além disso, a Igreja tinha direito de cobrar o dízimo dos camponeses. Neste momento, porém, os reis estavam concentrando o poder cada vez mais. Isso passava também pelo direito de somente os soberanos terem direito de cobrar impostos. Por isso, a cobrança do dízimo pela Igreja passou a ser questionada pelos soberanos, pois eles desejavam se apropriar deste tributo. A Igreja condenava certas práticas capitalistas que surgiam, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado. Defendia a comercialização justa, desaprovava o lucro abusivo e defendia o justo preço. Isto deixava alguns burgueses desconfortáveis com a doutrina católica, pois sua atividade econômica estava baseada no comércio e no lucro. Vários teólogos e religiosos da época criticavam algumas práticas apregoadas pela Igreja. Um deles era Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. Um fato que provocaria o desejo de Lutero mudar a Igreja foi a venda de indulgências que estava sendo realizada em 1517 no Sacro Império Romano Germânico a fim de recolher fundos para a construção da Basílica de São Pedro. No entanto, o que são indulgências? Na doutrina católica, indulgência é um ato que todo fiel pode fazer para redimir a pena pelos seus pecados. Para obter a indulgência, é preciso praticar a confissão, orações, meditação e obras de caridade. No final da Idade Média, porém, alguns pregadores desvirtuaram o sentido das indulgências e afirmavam que era possível obter a remissão dos pecados simplesmente comprando-as, sem a obrigação de realizar qualquer gesto material ou espiritual. Revoltado com esta prática, Lutero escreveu um documento para discutir com seus alunos, onde contestavam 95 pontos criticando o Papa e a venda de indulgências. Estas 95 teses foram pregadas na porta de uma igreja em Wittenberg, para que os estudantes pudessem se preparar para o debate em classe. No entanto, alguns deles resolveram imprimi-las e lê-las para a população. Este fato é considerado o início da reforma religiosa. No entanto, Lutero não pretendia fundar uma nova igreja. Ao contrário, ele queria chamar a atenção do clero para certas atitudes que estariam desvirtuando o cristianismo. Durante 3 anos, Lutero foi aconselhado a reconsiderar as ideias que havia defendido, mas não o fez. Assim, em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula exigindo sua retratação. Como não reconhecia a autoridade do Papa nestes casos, Lutero queimou a bula em público. Um ano depois, em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, a Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias. Refugiou-se no castelo de Wartburg e ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão,
e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas entre católicos e os príncipes germânicos, que passaram a ser conhecidos como protestantes. Os conflitos só terminaram em 1555, através da Paz de Augsburgo. Este acordo estabelecia que cada governante dentro do Sacro Império Romano-Germânico poderia escolher livremente sua religião e a de seus súditos, sem a interferência do imperador. Em cada região da Europa, os escritos de Lutero foram reinterpretados. Um dos seguidores mais destacados de Lutero foi o francês João Calvino. Através de seus escritos, ampliou os princípios de Lutero. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados, e a Bíblia poderia ser interpretada por todos os fiéis. O calvinismo expandiu-se e chegou aos Países Baixos e à Escandinávia. Na Escócia, foram chamados de presbiterianos, na França, de huguenotes, e na Inglaterra, de puritanos. Por muito tempo se ensinou que a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica diante do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Tomás Moros e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, antes mesmo de Lutero. Desta maneira, a Igreja Católica toma uma série de providências para conter as ideias protestantes e reformar algumas práticas. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica nas Américas e na Ásia. De 1545 a 1563, realizou-se o Concílio de Trento, uma reunião com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente, estavam presentes membros das igrejas luterana e ortodoxa. Deste concílio, surgiram diretrizes que renovaram a Igreja. Vamos às principais decisões. O clero regular deveria estudar em seminários. Os párocos seriam obrigados a morar em suas paróquias e os bispos em suas dioceses. Ambos deveriam dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos e indulgências. Foi criado ainda o Index, lista de livros proibidos pela Igreja, que seria válida para os católicos de todo o mundo e que incluía livros considerados contrários à fé. As teses de Lutero conquistaram adeptos e suas ideias deram origem a uma nova igreja. A nova instituição não reconhece a autoridade do Papa como seu líder e seus templos possuem menos decoração quando comparados aos católicos. Rejeitam a tradição oral e usam principalmente a Bíblia como fonte de fé. Admitem apenas 2 sacramentos, a ceia e o batismo. A reforma religiosa modificou para sempre a religião cristã e a política europeia. A intolerância e a perseguição religiosa se verificaram tanto nos países de maioria católica quanto nos países protestantes. Milhares de protestantes foram presos, mortos e exilados nos países de maioria católica, assim como os católicos sofreram os mesmos castigos nas mãos de autoridades protestantes. Nos países onde a reforma protestante triunfou, o Estado passou a ter uma influência considerável na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento. Em alguns casos, como na Inglaterra ou na Suécia, os monarcas passaram a ser também os chefes da Igreja Nacional. Por sua parte, a Igreja Católica experimentou uma transformação, pois se deu mais atenção à formação e à moralidade do clero, ao ensino da doutrina e valorização da vida religiosa voltada para a educação e ao cuidado dos enfermos. Atualmente, os protestantes estão espalhados no mundo inteiro em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, países escandinavos e África do Sul. A reforma protestante começa quando Martinho Lutero fixou, na porta da igreja de Wittenberg, 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica. Ocorreram guerras religiosas entre católicos e os novos príncipes, que passaram a ser conhecidos como protestantes. Os conflitos só terminaram em 1555 pela Paz de Augsburgo.
Um dos seguidores mais destacados de Lutero foi o francês João Calvino. O calvinismo expandiu-se e chegou aos Países Baixos e à Escandinávia.